Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelo canal K e também pelo diretodebrasilia.com.br para todas as redes sociais do Brasil. E hoje nós temos um tema muito especial no nosso programa e eu até vou pedir, porque o nosso companheiro Carlos Campbell faça a apresentação, porque o tema já é incendiário em si, então vamos dividi-lo. Muito bem, é o tema indigenista e nós vamos conversar com um antropólogo e especialista na área indigenista, o professor Eduardo Luiz. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, Vamos dar um currículo mínimo do professor, doutorado em Ciências Sociais pela UNB, amado pela militância aí deste tema, um tema polêmico, e é uma satisfação nós termos o senhor aqui no programa hoje. Porque esse tema realmente, professor, vem desde o descobrimento do Brasil. Falar de índio no Brasil sempre foi uma coisa muito polêmica. E a sociedade sabe muito pouco disso, sabe muito pouco. Até porque existem decisões muito feitas, realizadas pelo governo, que são discricionárias, não passam inclusive pelo parlamento. Sim. Qual é essa questão? Eu gostaria, professor Eduardo, que o senhor explicasse um pouco o que está acontecendo em relação a essa questão de terras dessas minorias e principalmente dos índios. Essas dificuldades e esses obstáculos desse tema indigenista no Brasil. Antes de falar das terras, acontece um fenômeno muito interessante que precisa ser avaliado com relação ao posicionamento do brasileiro com os índios, para com os índios. E costuma ser um posicionamento, ao mesmo tempo, de dois extremos, tá? Um deles, uma postura que o brasileiro tradicionalmente mantém sobre as populações indígenas, é aquela postura do respeito e até mesmo da devoção pelo bom selvagem, Então, o bom selvagem tem uma admiração, quase que uma veneração ao indígena, que permanece como um ser angelical, dotado de todos os adjetivos positivos, tudo que é de bom. O indígena é a encarnação daquilo, Inocência, amor ao próximo, solidariedade, comunitarismo. Então há por ele uma espécie de devoção. E é uma devoção, mas também é uma devoção hipócrita que fecha os olhos para as dificuldades, para os problemas, para o que realmente acontece na prática, E pelo outro lado, como bem lembra e bem disse o meu ex-professor Júlio César Melatti, um ótimo antropólogo carioca inclusive, falava que é o seguinte: quanto mais distante, ele tinha uma regra, se tem uma regra em antropologia é essa, quanto mais distante dos indígenas, maior é a devoção que o não indígena tem por eles. Quanto mais próximo deles, quanto mais é próxima a convivência, vai decaindo a devoção, diminuindo e vai crescendo, em alguns casos, eu nem diria o preconceito, mas uma percepção muito negativizada do indígena, como sendo um ser indolente, bêbado, ou seja, uma percepção de que eles vivem do alcoolismo ou vivem em alcoolismo, o problema de alcoolismo é sério. E essa percepção, muitas vezes errônea e preconceituosa, sim, ela acaba atribuindo a eles uma série de aspectos negativizados que também são motivados por uma visão superficial do problema. O índio brasileiro, da nossa tradição brasileira, ele não consegue mais viver a cultura dele? Um outro problema dessa situação, um outro problema de se compreender a situação indígena, remete e vai tocar nesse ponto que o senhor colocou, Campbell, de conseguir viver a cultura. O ponto há uma diversidade muito grande, uma diversidade cultural muito grande e uma diversidade e diferentes estágios de contato com a sociedade brasileira. Você pega, por exemplo, os índios, o xerente, com os quais eu trabalhei e fiz a minha graduação e mestrado. O xerente, por exemplo, já estão há 300, quando eu estudei a época, 374 anos. Hoje deve ser 380 ou mais anos de contato com a sociedade nacional envolvente. E mesmo assim, enfrentando daí toda a dificuldade do assédio moral, a dificuldade do contato, a intensa miscigenação, que seria uma dificuldade para a sobrevivência cultural. É um grupo que já está assim, até grupos isolados. O Brasil é o único país do mundo, um dos únicos, que tem tantos grupos, salvo engano, 37 grupos ainda isolados nas selvas brasileiras. Então essa resposta ela deve obedecer a essa diversidade
sociocultural do povo brasileiro. Então não existe uma resposta simples, né, para essa questão. Agora eu gostaria de lhe perguntar, porque isso é um aprendizado nosso e meu particularmente, como é que a gente deve entender o índio brasileiro? Não com inocência. Já passou a fase da inocência, já passou a fase desse endeusamento que olhava esse endeusamento alencarista de José de Alencar, que olhava Iracema como um ser muito dotado de todas essas qualidades, nem com esse olhar depreciativo do caboclo ribeirinho, que é irmão do indígena, que não quer nada com ele, e muito menos com essa inocência geral de achar que nada está acontecendo. A nossa postura é chegado a hora de assunção de uma postura séria, neutra, imparcial, acadêmica e científica. Mas também não só acadêmica e científica, porque esses dois viés, eles são populares, eles precisam também estar manifestos. E essa não pode ser essa visão, e agora retornando à primeira pergunta, as deliberações do governo federal ou até mesmo de qualquer instância do governo da União sobre indígenas e suas terras não pode excluir essas compreensões tradicionais, essa percepção. É possível hoje imaginar, por exemplo, dar terra para os guaranis no Rio Grande do Sul? Todas aquelas regiões ali do estado são cidades hoje. Sim. Como tratar o indígena dentro dessa realidade urbana? É possível solucionar o problema, se houver, como eu disse anteriormente, uma leitura imparcial, científica, que busque efetivamente solucionar o problema humano, o drama humano que vivem essas populações. O problema, Voit, é que existem grupos, organizações nacionais e internacionais que vivem do conflito, se abastecem do conflito, adoram o conflito fundiário de natureza étnica no Brasil é o combustível, é o sustento de centenas de bocas hoje no Brasil. Mas, professor, o senhor começou a falar, e falou rapidamente, sobre esse início no processo da Constituinte. Como é que esse rito demarcatório, esses procedimentos demarcatórios, como é que governos começaram a esses procedimentos? Eu vou pedir para o professor responder essa questão levantada pelo Campbell, depois que nós fizermos um pequeno intervalo e a gente já volta.